vossas senhorias, nessa sexta-feira tranquila, nessa sexta-feira bem delimitada. Espero que todos estejam bem. Vamos para os participantes aqui. Amanda, tudo bem, Amanda. Apesar de bem ser um exagero conceitual, tá tudo bem, né? Dentro de um princípio social, tá tudo bem. Agora, se a gente for analisar filologicamente, filosoficamente a ideia de bem, né? A gente vai para um transcendental do belo, né? E, enfim, né? O bom, né? O verdadeiro e o belo, os três grandes transcendentais. Então a gente teria que entrar num assunto muito complexo para eu saber se eu estou bem ou não, né? Mas, enfim, com essa a gente prossegue. Meus caros, como vão vocês? Alguma dúvida sobre as últimas aulas? Porque encerramos Hans Kelsen, né? Encerramos o grande Hans Kelsen e entraremos agora em Carl Schmitt. Então, se tiverem alguma dúvida, a hora é agora. A hora é agora. Tá gravando? Tá gravando. Dessa vez tá gravando, já conferi agora. Bem, todos em silêncio total. Começaremos, então, nossa nova disciplina desse bimestre. Deixa eu colocar as coisinhas aqui embaixo. Isso, deixar aqui esse aqui. Não quero aqui, não. Tá, pode ser aqui. Bom, pessoal, então, finalmente terminamos Hans Kelsen. Espero que todos tenham entendido, né? Aqui ficou toda a questão da democracia parlamentar liberal, que a gente finalmente terminou, né? Passamos diversas aulas em Kant, em Hans Kelsen, o que nos faz pensar que a estrutura principal, a estrutura que rege o direito até hoje, nós passamos do ponto de vista teórico, né? E agora iniciamos um novo paradigma, né? Dentro do que devemos apresentar ainda dentro do debate do século XX, né? Sobre estrutura política e democracia, né? Então a gente começa aqui hoje, primeiro nos localizando sobre quais são as estruturas as quais definiremos. Né? Bem, meus caros, então, basicamente a gente sai da democracia parlamentar, né, da democracia parlamentar liberal, e agora a gente vai para uma estrutura que a gente vai denominar de teologia política. De teologia política. É uma estrutura que comumente é chamada de conservadorismo político, né? Vulgarmente chamada de conservadorismo político, tá? A gente já adianta essa função, que ela tem uma vulgata muito comum, que é ser chamada de conservadorismo, só que não é tecnicamente um nome correto, ok? Por quê, meus amigos? Basicamente porque ao chamarmos de conservadorismo, a gente precisa de um ponto de referência, né? Por exemplo, né, esse nome vai vir, né, a partir principalmente do século XVII, as primeiras estruturas da Revolução Liberal, sobre essa estrutura de conservar o quê? Conservar uma tradição específica, né, que é uma tradição judaico-cristã. Judaico-cristã aqui, vamos deixar claro que não se trata, quando se fala em judaico-cristão, naturalmente a gente não está falando das tradições judaicas, tá? A gente está falando da interpretação cristã a partir do que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Basicamente, meus caros, a gente tem
Então, alguns termos a gente tem que se desligar do conceito vulgar aqui para entender teologia política e ter bem delimitado aqui algumas questões, né? A tradição judaica é fundada principalmente num conjunto de tradições literais hebraicas, né? Um conjunto de tradições literais hebraicas. Tanto que você vai encontrar esse conjunto de tradições na chamada Bíblia hebraica, né? Stuttgarteistas, tem... Putz, me enrolei aqui para falar, né? Stuttgartensia. Essa tradição é uma tradição específica, né? Que vai reger algumas culturas diferentes, sinoístas, judaicas, etc. Mas é uma tradição linguística, uma tradição hebraica, né? Até tenho aqui, né? Essa aqui seria a Bíblia hebraica, né? A gente chamaria assim, que compõe a Bíblia hebraica, o Torá, os livros proféticos, né? E essencialmente a Bíblia hebraica não é traduzida, né? Ela é escrita em hebraico, né? Vocês podem ver aqui. Ela não tem uma tradução específica, ela é escrita em hebraico. Ela tem várias regras específicas, né? Problemas de tradução específica, né? A impossibilidade de falar o nome de Deus, né? Você tem o quadraedro, né? Yahué, que alguns traduzem como Yahvé, etc. Tem toda uma tradução específica, que não é a mesma tradução chamada judaico-cristã, né? A tradução judaico-cristã, ela é uma tradição a partir das traduções e organizações das traduções hebraicas para o grego e, assim, consequentemente, na reorganização, principalmente pelo Concílio de Nicéia, né? E a partir da tradução Septuaginta, né, ou do 70, que traduziu o hebraico para o grego, e toda a tradição cristã do Novo Testamento, que é também no grego, né? Apesar de alguns textos serem traduzidos do aramaico para o grego. Mas, enfim. Então, aqui a gente não, quando fala em tradição judaico-cristã, a gente não está falando de judaísmo. Tá? Judaico-cristã, a gente está falando de cristianismo e a organização entre Antigo e Novo Testamento. Tá? Então, muitos de vocês podem se perguntar assim que, por exemplo, em discursos antissemitas se usa muito a palavra judaico-cristão. Mas como que eles usam judaico-cristão se são antissemitas, né? É claro, porque judaico-cristão é uma referência específica ao cristianismo tradicional, né? Quando se fala de tradição judaico-cristã, basicamente, você tem aí duas grandes vertentes, né? A tradição apostólica católica e a tradição gnóstica cristã, ou proto-cristianismo, né? Nesse movimento. E depois, mais para frente, dando origem aos movimentos protestantes, etc. Então, essa é a primeira questão. Quando a gente fala de conservadores do século XVII, a gente está falando de conservadores da tradição judaico-cristã. A gente está falando de uma tradição específica da Igreja Católica Apostólica, em que influencia diretamente o poder político a partir daquela noção que a gente viu do medieval, que é uma noção não secularizada da política, né? Uma noção não mundana da política, uma noção de legitimidade política a partir de conceitos teológicos, né? Então aqui a gente não tem nenhum tipo de secularização no conservadorismo tradicional, né? Porém, né, o que seria complicado a gente dizer movimento conservador? Porque a gente pode ter movimento conservador de qualquer tipo de tradição, né? Então, o correto não é dizer movimentos conservadores, assim como não é correto dizer só liberal, né? Porque liberal tem um sentido, por vezes, econômico, por vezes ideológico, né? Então, a gente costuma, no direito, tratar isso como democracia parlamentar liberal, e o chamado conservadorismo no movimento político, jurídico, a gente costuma traduzir como teologia política, fundamentos teológicos da política, né? E é aqui que vem nossa estrutura. Então, a gente está trabalhando aqui com uma teologia política, né? Essa teologia política é sim conservadora, mas o que a teologia política conserva? Né? O que a teologia política conserva aqui? Ela conserva, né, uma tradição, né, do cristianismo apostólico
católico. Essa é a ideia que a gente tem ao tratar o que é o conservadorismo da teologia política. Então, a gente pode sim dizer teologia política do conservadorismo da tradição cristã apostólica católica. Né? Daí a gente vai estar sendo claro quanto à nossa referência aqui. Né? E mais, a gente não está falando só do conservadorismo quanto tradição do cristianismo apostólico católico. Por quê? Porque a gente também está falando disso sobre uma vertente específica dessa tradição. Está tudo sumindo, meus negócios. Uma tradição específica, né, que é diferente do movimento chamado de contra-revolucionário do século XVII, ou seja, um conservadorismo teológico contra-revolucionário, contra a Revolução Francesa. O do século XX que a gente vai trabalhar aqui é um movimento teológico político de conservação da tradição cristã apostólica para um movimento político de secularização da política por meio de conceitos não secularizados. A definição desse novo conservadorismo do século XX, que a gente vai traduzir aqui, como contraponto à democracia parlamentar, ela não é como o movimento do século XVII, os movimentos dos contra-revolucionários, que queriam manter a estrutura monárquica, né, que queriam manter aquela estrutura absolutista anterior à Revolução Francesa, né, às revoluções liberais. Aqui, a gente já vai ter uma nova perspectiva em que se faz uma assinatura, ou seja, se transporta o conceito da tradição do cristianismo apostólico, católico, para uma realidade, para uma estrutura da realidade do tempo moderno, do século XX. Né? Então, aqui a gente já tem uma nova perspectiva. Então, o que significa isso? Basicamente, olha a busca que eu estou falando aqui. Secularização. Vocês sabem o que é secularização? Né? Secularização é aquele movimento racional, né? A racionalização. É o mundanismo, se a gente for trabalhar por estruturas teológicas clássicas. Né? Tudo aquilo que não é sacro, aquilo que não é sacralizado, que não é próximo, fora da estrutura do corpo, fora da estrutura do fenômeno, fora da estrutura humana, ou seja, aquilo que não se aproxima de Deus, é secularizado. Principalmente conceitos. Né? A gente tem conceito, por exemplo, que a gente vai trabalhar em breve aqui, conceitos políticos cristãos estão delimitados entre o binômio do reino e da glória, né? Da glória teológica e do reino do Messias, né? Do reino cristóico. Sendo que, se a gente pensa uma estrutura como Estado democrático, Estado liberal, a gente está secularizando essas estruturas. São conceitos que nada têm a ver com um fundamento religioso, teológico específico. Então, a teologia política que a gente vai entender aqui, ela vai aproveitar a secularização política, ou seja, o movimento de desreligiosização da política, né? De descrença teológica da política. Então, vai aproveitar esse sistema já estabelecido na modernidade, vai aproveitar esse sistema bem delimitado para trazer a esse sistema conceitos secularizados. Ou seja, vai se aproveitar conceitos teológicos, católicos, apostólicos, vai se aproveitar esses conceitos cristãos, né, esses conceitos teológicos, numa metodologia secularizada, numa metodologia política da modernidade. Ou seja, quando vai se referir a algum conceito puramente metafísico ou puramente messiânico dentro das escrituras do Novo e do Antigo Testamento católico, cristão, né, vai se adaptar essa ideia para um procedimento jurídico-político. Né? Então, vai se aproveitar as ideias jurídico-políticas para se determinar esses conceitos. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Façam aí perguntas. Vocês estão entendendo ou não? E aí? E aí?
Qual é? Nada, pessoal. Estão entendendo, então, o que eu quero dizer com secularização da política por meio de conceitos não secularizados? Responda pelo menos que sim, porque o silêncio é preocupante. Então tá bom. Então tá bom. Bom, então vamos lá. Dentre os autores conservadores, né, da teologia política, da tradição do cristianismo apostólico, a gente tem diversos autores, né? Inclusive, o Brasil dos anos 30 produziu muita estrutura intelectual teórica jurídica conservadora da tradição cristã teológico-política, né? No mundo são reconhecidos alguns autores brasileiros, né, dos anos 30 como grandes referências da teologia política mundial, desse neoconservadorismo, né? Agora neoconservadorismo tem outro sentido, mais moderno, né? Da tradição apostólica. Mas existem referências muito importantes no Brasil, né? Talvez a mais importante delas seja o Francisco Campos, né? Francisco Campos, grande autor, citado por autores europeus, muito respeitado no âmbito da teologia política no mundo brasileiro, né? Participou de movimentos políticos bem importantes do Brasil, né? Participou do movimento vaguista, participou da concepção da Constituição de 1967 do regime militar, né? Participou, inclusive, diretamente de vários movimentos da América Latina, participou diretamente com Pinochet, né? Em algumas estruturas jurídico-políticas. Talvez o maior nome brasileiro seja o Francisco Campos, né? Mas a gente vai ter outros nomes importantes, né? Como Oliveira Viana, né? Vários autores brasileiros dos anos 20 e 30 trabalharam muito bem a estrutura da teologia política. Entretanto, a referência maior da teologia política moderna, referência maior, eu até gostaria de trabalhar mais os autores da América Latina com vocês, mas estamos na graduação, né? Infelizmente, a gente tem que dar os conceitos maiores, né? E a gente já tem pouco tempo para isso. Mas talvez a maior referência deles vai ser o autor que é o autor que a gente vai trabalhar nesse bimestre, né? Que é o Carl Schmitt, o alemão Carl Schmitt, né? O alemão Carl Schmitt, que vai ser aqui o nosso referencial principal, né? Bom, pessoal, eu sei que vocês podem falar assim, que é complicado, porque muitos autores falam que o Carl Schmitt é um autor maldito, porque é um autor nazista, é um autor que participou, né, ativamente do partido nazista alemão. Só que é muito claro para quem estuda Carl Schmitt que Carl Schmitt estava dentro do partido nazista alemão por conta de ser a maior representatividade de partido da extrema-direita teológica política na Alemanha, né? Inclusive, ele é um dos grandes denunciadores dos problemas, das contradições nazistas na Alemanha, né? Carl Schmitt, por outro lado, ele tinha grande admiração e grande amizade com Francisco Franco na Espanha, né? Que era um grande símbolo para ele de quem levava a sério a teologia política, né? Tinha alguns desacordos também, mas também tinha mais acordos, talvez, do que com Hitler. Tinha mais acordos com Mussolini e tem escritos muito elogiosos ao Salazar, né? Em Portugal. Só que ele era a chamada extrema-direita teológico-política e o partido natural a ele se filiar na época era o partido nazista, né? Mas era nacional-socialista, então era de esquerda. Puta merda, viu? É foda, viu? Não é fácil, não. Socialite tem outro sentido, né? É um sentido linguístico aqui, né? Não tem a ver com o socialismo marxista, né? É uma palavra muito mais antiga do que o próprio Marx, né? Socialite tem a ver com estrutura social, né? Que tem muito mais a ver com a ideia do nacionalismo, que é um conceito muito importante para a teologia política, né? A sociedade nacional internamente. O social dele era só sociedade ariana, mais ou menos isso. Basicamente, claro, vamos dizer assim, ô João, isso se revela muito no chamado segundo período hitlerista, né?
No primeiro período, na verdade, ainda não se tinha essa consciência clara que essa sociedade era só sociedade ariana, né? Mas a gente vai ver como que vai se dando nesse movimento essas separações. Mas claramente a ideologia já era essa, né? Só que se a gente for pegar uma estrutura bem teórica dos teológicos da teologia política, e justamente aqui porque não é minha intenção maior aqui com vocês, pessoal, e por isso que eu faço esses parênteses ao Schmitt, porque muita gente não lê ele por ele estar ligado ao partido nazista e pelo que o nazismo representa. Só que eu quero deixar muito claro que, apesar disso ou daquilo, aqui a gente tem uma teoria jurídica muito bem estabelecida. Eu posso não concordar com ela, outras pessoas podem não concordar e outras podem, justamente porque ela é muito bem feita, muito bem estabelecida, com uma teoria muito sofisticada, né? A gente teve problemas gravíssimos no nazismo, não por causa da teoria teológica política, também por conta dela, mas como consequência, assim como a democracia dá consequência a atrocidades, assim como o marxismo deu origem a atrocidades. Isso daqui não tem muito a ver com a teologia política, né? Claro que esse movimento ele tem um pouco mais de estruturas autoritárias, mas nem por isso tem uma estrutura teórica que deve ser rechaçada de plano. Ela deve ser estudada e muito bem estudada. Esse é um autor que eu costumo analisar com muita atenção. Venho estudando Schmitt há vários anos já, né? Lá na época do meu mestrado, eu tive um capítulo sobre teologia política de Carl Schmitt na minha dissertação, um capítulo que eu gosto dele até hoje, né? Um capítulo que tem quase 100 páginas nesse capítulo da teologia política. É um autor que encanta muito a sofisticação filosófica que ele dá, né? Tem seus problemas, mas a gente não pode levar desse sentido, né? Ele é um nazista. Não, Schmitt, inclusive, muito provavelmente era um antissemita, isso daí não tenho como discordar, né? Assim como uma boa parte do povo alemão ariano daquela época, mas ele mesmo foi expulso, né? Ele foi exilado, ele não foi exilado, ele foi convidado a se retirar antes que desse maiores tretas, né? E foi morar nos Estados Unidos, né? Também, Carl Schmitt, né? Terminou sua vida lá. E é um teórico muito importante, né? Então aqui não é fazer juízo de valor sobre certos e errados, são apresentações de teorias de pessoas que estudaram muito para ela, assim como Kelsen, assim como Schmitt, assim como as estruturas marxistas. Todas as estruturas demandam grandes estudos. Grandes estudos não podem ser desprezados. O meu respeito sempre é aquele que dedica a pesquisa, ao estudo. Então, não tem essa. A gente tem que respeitar Fernando, muito. sua voz está sumindo. Minha voz está sumindo? Espera aí. Melhorou? Se não melhorar, eu desligo o vídeo aqui, que eu acho que melhora. Beleza. Enfim, vamos continuar, né? Bem, como referência fixa que a gente vai ter aqui, eu vou indicar para vocês 2 livros, né? Que eu vou usar como base, né? O primeiro é a base total, é sobre ele que a gente vai ter essa teoria, assim como foi a teoria pura do direito do Kelsen. Aqui a gente vai ter teologia política, que é um livro do Carl Schmitt, um dos maiores clássicos do constitucionalismo moderno, teologia política. Esse é fácil de encontrar, tem na internet. Se eu não me engano, na turma da manhã, a Tamile mandou na turma da manhã, posso encaminhar para vocês nas turmas da noite, né? E o segundo que eu vou usar bastante também é o Crise na Democracia Parlamentar. Só que esse, pessoal, é um pouquinho mais difícil de achar, tá? Esse é um pouquinho mais difícil de achar, né? Eu tenho ele aqui, né, impresso em português. Na verdade, eu tenho ele aqui em 4 versões diferentes, né? Eu tenho ele aqui no português, no alemão, no francês e no espanhol, porque fui comprando ao longo do tempo, porque era muito difícil de achar mesmo. Porque esse Crise na Democracia Parlamentar, ele é feito por essa editora aqui escrita, né? E essa editora nem existe mais. E ela parou de ser traduzida, para o Brasil. Mas eu encontrei, eu até passei para a turma da manhã um link, só que não dá para baixar, dá para ler só na internet, né?
mas já é alguma coisa para quem for acompanhar também pela leitura do livro. Esses dois são as principais obras que eu vou encontrar aqui com vocês, né? Eu também vou trabalhar com Nomos da Terra, que é outro livro do Schmitt, que também tem aí, que, na verdade, inclusive, é o trabalho que vocês vão fazer, né? Que eu passei lá, que eu vou explicar para vocês no fim da aula, que eu já tirei, inclusive... O Wagner, da Constituição, ele era uma que eu já, pessoa e ele é uma cidade? Cidade. Que eu já tirei, inclusive, as cópias, né, específicas para vocês, mas eu vou explicar no final da aula esse trabalho. Tá? Mas essas são as duas referências principais do nosso estudo dessa nossa segunda metade do nosso bimestre, né? Bem, meus caros, claro, o movimento teológico político vai ter referências, assim como teve em Kant, no Kelsen, né? Só que aqui eu não vou me concentrar tanto nessas referências, a gente vai ter essa primeira aula introdutória, como me concentrei no Kant, porque, né, a gente tem que dar prioridade para alguém, dar prioridade em quem é vigente, né? Mas claro que o Schmitt tem suas inspirações, né? Tem suas inspirações. E principalmente as duas grandes inspirações de Carl Schmitt, né? As duas grandes inspirações de Carl Schmitt são dois autores, né? Um autor espanhol, um autor francês, muito interessante de se ler, então eu deixo aqui para quem quiser ir atrás deles, né? Um autor espanhol chamado Juan Donoso Cortés, né? Um autor espanhol chamado Juan Donoso Cortés, considerado o pai da teologia política de tradição apostólico-católica, né? A Espanha, como vocês sabem, é de grande produção católica, né? Tem bastante essa relação católica. E o Donoso Cortés é um grande mestre da chamada dictatura, né? Da ideia de ditadura teológica. Aqui não lemos ditadura como um preceito pejorativo, né? Aqui como uma forma política. E o Donoso Cortés é um autor que tem o texto A Ditadura, tem um texto muito elogio à ditadura, né? Que ele faz, que é um discurso dele no parlamento espanhol, né? Eu me lembro a primeira vez que eu li esse texto, chegou uma hora que eu estava assim, ó. Eu falei, caramba, esse cara fala tão bem que ele estava quase me convencendo. Não é fácil, não. Esse cara é bom de palavras. Você lê ele em espanhol, parece que ele está falando na sua própria língua. Ele é muito bom de palavras. Ele é uma grande influência para Carl Schmitt. E o outro é um autor francês chamado Joseph de Maistre. Joseph de Maistre. O Joseph de Maistre é um francês contra-revolucionário que está vivendo o fervor da Revolução Francesa. Então, ele está atuando diretamente contra Rousseau ali, contra os liberais, escrevendo no momento da Revolução Francesa. Então, também é uma grande inspiração para o Schmitt, né? Eu percebo, pessoal, até falei já hoje de manhã isso, muitos alunos pedem para quando a gente for falar de teologia política, né? E eu falo que os clássicos devem ser lidos, né? Eles começam a falar que tem que estudar o Edmund Burke, né? O Edmund Burke. Edmund Burke é um autor ruim? Não, é um autor do conservadorismo teológico bem interessante. Também teve certa influência em Schmitt, só que não é um autor pacífico entre os próprios conservadores teológicos, né? Como assim? O Edmund Burke, ele tem conceitos, né, que não são conceitos chamados conceitos da tradição cristã católica apostólica. O Edmund Burke, ele se inspira muito na tradição protestante, né? Tanto que esses alunos, normalmente, que vêm, são aqueles alunos que têm algum interesse ou começam a procurar sobre conservadorismo, neoconservadorismo moderno, da atualidade, que tem essa confusão estranha entre conservadorismo liberal, essa coisa que não faz muito sentido teórico e metodológico, mas é que ele está aqui ensaiado no Burke, né? Aqueles malucos lá, von Mises, Hayek, esses caras aí leem muito Burke, né? Só que é um autor bem controverso, tá? É um autor extremamente controverso, que não é muito respeitado no meio da tradição da teologia política católica, né? Porque ele tem referências do protestantismo, e a gente já vai entender mais ou menos de alguns pontos por que o Schmitt diz que o protestantismo não pode ser um meio político, né?
ele vai trazer essa ideia também. Só, claro, dentro da ideia do Carl Schmitt, né? Então, Burke, ele é um autor que fundamenta muito bem essa nova que os teólogos políticos mais tradicionais, né, católicos, apostólicos, da teologia política, vão chamar, né, de liberalismo religioso, né? Alguns deles chamam de liberalismo religioso, outros chamam de Novitas Vitae, ou, enfim, são alguns os autores da tradição mais clássica da teologia política, vão chamar o Burke e esses outros autores econômicos aí de, inclusive o Schmitt vai chamar de profanadores da teologia política, né? Que misturam o liberalismo com o conservadorismo e, segundo os autores da teologia política, são inassociáveis, né? O liberalismo e a teologia política são inassociáveis. Então, autores como Burke não são ideal para estudar teologia política. Eles são autores aí respeitados em outros meios, né? No Brasil, eles fazem muito sucesso porque normalmente eles são citados por uns tuiteiros aí, youtubers, sem metodologia nenhuma, que falam umas besteiras loucas aí. Como esse vídeo vai para o YouTube, eu também vou ficar citando o nome deles aqui, né? Porque, né? Vai que dá polêmica, né? Mas vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, né? De alguns aí, de alguns nomes. E esses nomes aí nem sequer entenderam muito bem o Burke também, né? Burke é um autor interessante, mas que não cabe dentro dessa nossa perspectiva que a gente vai estudar aqui, né? Burke já é outra perspectiva teológico-política, né? Uma perspectiva mais ligada ao liberalismo. É o que vai dar origem a essa loucura que o pessoal fala hoje de conservador nos costumes e liberal na economia. Apesar disso não fazer muito sentido metodológico, é o Edmund Burke que vai começar com isso, né? Mas vai ser muito criticado, continua sendo criticado até hoje, né? Por muitos pensadores eclesiásticos da Igreja Católica, inclusive. Mas, enfim. Alguma dúvida até aqui? Bem. Ok. Beleza. Nada havendo. Prosseguimos. Bom, meus caros, então, introduzindo nossas questões, vou explicar algumas questões para vocês aqui, né? Sair da telinha um pouquinho antes de voltar. Vamos introduzir, depois disso, como a gente começa a pensar em teologia política da vertente católica do Carl Schmitt, que é o autor que dialoga diretamente e contra Hans Kelsen, né, nos anos 30 e 40. A gente tem um autor aqui, então, a verdadeira contraposição ao liberalismo do ponto de vista não marxista, né, a contraposição ao liberalismo não marxista. Porque nesse momento o marxismo ele é mais conhecido como um contra todos, né? Contra qualquer forma de Estado desse modalidade, seja dos conservadores teológicos, seja dos liberais. Então, fora os marxistas, o verdadeiro contraponto à democracia parlamentar liberal são os teológicos conservadores, né? A teologia política. Só que a gente vai ter um estudo bem diferente aqui para entender ele, né? Um estudo que eu vou ter bastante calma e preocupação de como dar para vocês esse estudo, porque é um estudo que ele vai ter, como a gente disse lá, a secularização de elementos não secularizáveis, né? Então a gente vai ter toda uma delicadeza de estudar conceitos teológicos, só que daqui a gente já deixa muito claro, esses conceitos teológicos não vão ser estudados por nós pelo um viés de fé, né? Viés religioso. Como eu disse, são viés não secularizados. A gente vai tratar sobre conceitos teológicos a partir de uma vertente filosófica, né? A gente vai fazer uma leitura, a gente vai usar uma leitura bíblica muito recorrentemente aqui, só que a gente vai usar uma leitura bíblica não como ponto de vista doutrinário dogmático, né? Religioso. Vou ter todo esse cuidado. Então, já fica desde já essa advertência que a forma como estudaremos passagens, estruturas e conceitos bíblicos aqui serão acadêmicos.
Serão formas acadêmicas e não posicionamentos religiosos. Isso é importante a gente delimitar. Claro que quem tiver conhecimento de suas estruturas religiosas e conhecimento dessas passagens específicas, é extremamente interessante que contribua para que a gente possa até ver qual é o contraponto desses conceitos para uma visão mais específica, né? Bom, eu vou usar com vocês aqui 3 vertentes para a gente, como vai ser uma vertente muito acadêmica, né? Eu vou usar basicamente aqui 3 edições diferentes bíblicas, né? Eu estou usando mais a TEB, né, que é a versão eclesiástica, né, a Bíblia TEB, que é a vertente mais católica no Brasil sobre tradução, né? Eu estou usando a Septuaginta em grego, né, para a gente ter os conceitos, para fazer a dissolução dos conceitos, mas quando precisar citar alguma coisa para vocês aqui, eu vou utilizar a de Jerusalém, né, a chamada Bíblia de Jerusalém, que é essa daqui, vocês já devem ter visto, né? Nem vou abrir a minha para vocês, que ela é toda rabiscada, né? Vai ser uma profanação para vocês aqui. Mas que é aquela da editora Paulus, que é considerada na tradução brasileira a mais acadêmica, né? Tem muitas notas de rodapé, muitas notas explicativas, né? Então a gente vai ter toda essa preocupação aqui. Então, se forem acompanhar, a Bíblia de Jerusalém é a mais indicada para o nosso tipo de estudo. Aquelas edições traduzidas pelaquela versão King James, né? Versão King James ou a versão Almeida revisada, são versões protestantes, né? São versões protestantes, de tradução protestante, que tem seu valor, inclusive tem seu valor muito bem estabelecido, né? Tem traduções muito interessantes, só que como a gente vai estudar uma tradição teológico-política católica, alguns termos vão ter certas divergências se a gente for usar tanto o King James, né, a versão King James, quanto a versão Almeida. Então, elas não são recomendadas para esse nosso estudo, né? Apesar de, por exemplo, uma das traduções que eu mais gosto, que eu tenho aqui também, é a tradução Novo Mundo, que é a tradução muito usada pelos Testemunhos de Jeová, né? Que eu acho que é a tradução acessível, mais fácil e mais fiel já feita, né? Apesar de terem tendências, quando tem as tendências religiosas, tem umas tendências religiosas bem pesadas, né? Diferente das traduções mais filológicas, mais de preocupação acadêmica, né? Tem uma vertente religiosa mais forte, uma das minhas versões favoritas. Só que para cá, eu vou estar me baseando na edição da Paulus, da de Jerusalém, que eu acho que é a mais bem delimitada aqui. Então a gente vai falar de alguns conceitos que provavelmente quem nunca estudou teologia por esse viés filosófico vai ficar um pouco espantado, porque a gente está acostumado a, quando ouve falar de conceitos bíblicos, falar dentro de uma estrutura religiosa, dentro de uma estrutura de pregação, né, de predicação. Não é o caso aqui, né? Mas já deixo claro, não estou de forma alguma querendo desrespeitar a religião de ninguém, muito pelo contrário, estou tentando fazer essas interpretações de acordo com o autor e da forma mais respeitosa possível, ok? E também vocês podem, a qualquer momento aí, me interromper para fazer seus questionamentos. Então vamos lá, porque essa primeira aula que a gente vai ter, ela já tem, de início, para a gente começar a entender o que o Schmidt vai falar para a gente já vai ter de início uma fundamentação extremamente teológica, né? Extremamente teológica. E, pessoal, a gente pode determinar bem isso, tá? A tradição teológico-política, esses conservadores contra-revolucionários e os teólogos políticos católicos do século 20 e 30, eles têm a maior parte de seus conceitos políticos vem de interpretações de Paulo de Tarso, né, das epístolas de Paulo. Por quê? Porque as epístolas de Paulo não são traduzidas, elas foram escritas em grego e são historicamente consideradas epístolas verdadeiras. Né? Pelo menos 7 delas são consideradas verdadeiras pacificadamente na estrutura histórica, né? Então, não são interpretativas, por exemplo, toda a polêmica que se tem
pelo Evangelho de João, por exemplo, de ter sido escrito pelo menos 150 anos depois dos eventos cristóicos, né? Então, como é bem pacífica a estrutura temporal e histórica de Paulo de Tarso, a teologia política se apega muito em Paulo, né? Em geral, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um dos fundamentos, né? Talvez o primeiro fundamento de por que é tão importante essa análise filológica e filosófica da teologia política para a forma teológica bíblica, né? do Novo Testamento cristão, também com conceitos do Antigo Testamento aqui, mas sempre dessa perspectiva, né? Bom, a gente começa aqui com um dos fundamentos centrais que Carl Schmitt vai trazer para a gente refletir sobre uma estrutura política, né? Ela está presente na segunda epístola aos Tessalonicenses. Né? A segunda epístola de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses, né? Mais especificamente no capítulo 2, a partir do versículo 6. Né? Capítulo 2, versículo 6, que a gente vai encontrar, né? A gente for querer ser mais específico aqui, a gente vai ir do 6 a 8. Versículo 6 a 8. Não vai começar a missa aqui, a gente vai analisar muito profundamente essa questão aqui, mas eu vou fazer aqui análise com vocês, né? Porque lá em Tessalonicenses, a segunda Tessalonicenses, né? A gente tem a seguinte afirmação de Paulo de Tarso, né? Que na verdade se diz, a segunda Tessalonicenses, que é assinado por Paulo, Silvano e Timóteo, né? Que diz: agora também sabeis que que ainda o retém. Essa palavra assim é importante para a gente. Para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Né? O que a gente está tendo aqui, né, nessa passagem? Né? O que a gente está tendo nessa passagem? O segundo Tessalonicenses é muito aproveitado por Schmitt, porque das cartas paulinas, né, ou seja, dessa estrutura, é a carta mais apocalíptica das cartas das epístolas paulinas. Né? As outras epístolas paulinas não têm esse conteúdo apocalíptico, revelacional, né? Muito pelo contrário, na verdade, isso faz alguns historiadores, inclusive, duvidarem da legitimidade do segundo Tessalonicenses, né? Se realmente foi escrito por Paulo. Porque ela tem essa carga apocalíptica. E o que significa apocalipse, pessoal? Essa palavra grega que a gente adotou para a nossa língua, né? Principalmente no movimento teológico, chamada apocalipse, né? Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega muito fácil de ser traduzida, né? Que tem poucas interpretações, na verdade. Por isso que a gente pode escrever sem transliterar ela aqui, porque ela é bem fácil de ser estabelecida, que apocalíptico, apocalipsis, é a ideia de revelar, né? Apocalíptico é revelar, né? Apocalipse é revelação, né? Então a gente tem a ideia de revelação, né? Só que essa ideia apocalíptica, quando a gente faz a relação apocalíptica na segunda Tessalonicenses de João, a gente se remete muito para uma tradição judaica. Isso por si não exclui a legitimidade de segunda Tessalonicenses, são outras estruturas, né, que os historiadores falam, tanto porque Paulo de Tarso, antes de ser um apóstolo, né, antes de ter a revelação do caminho para Damasco, ele era um judeu ortodoxo, né, mais delimitado, um saduceu,
né? Um judeu que perseguia cristãos, né? Inclusive essa história de Paulo de Tarso, né? Vocês podem conferir isso tanto nas epístolas como em Atos dos Apóstolos, né? Então não seria isso, mas é uma tradição bem judaica que aparece aqui, né? Judaico, nessa referência judaico-cristã, porque a gente tem uma ponte judaico-cristã muito importante, que é apocalíptica expiatória. Né? O que é expiação, meus caros? Né? Expiação, num conceito mais clássico, num conceito judaico, né? Expiação é a revelação por meio da escatologia. Escatologia. Bem, escatologia, né? Muitos de vocês, quando ouvem falar de escatologia, vocês já pensam em cocô, não é verdade? Muita gente fala quando vai falar, isso é muito escatológico, tem muita merda, né? Não está completamente errado, mas também não está correto, né? Também não está correto essa forma de delimitação do que é escatologia, tá? Na verdade, escatologia é um processo expiatório de revelação, né? Como assim? Escatológico, esse escatos, nada mais é do que, numa tradução bem simples, tripa, né? Tripas, intestino, né? Intestino. Por isso que se relaciona muito às fezes, né? O intestino. Por que tem essa referência ao intestino aqui, né? Porque se entende numa tradução antiga, né? Principalmente do primeiro judaísmo, né? Está no Talmud, enfim, essa ideia do intestino, porque o seu corpo é a ideia, né? A ideia mais clássica teológica, o corpo como sendo um vaso, né? Do espírito, né? Então, o corpo é um mecanismo que guarda esse Deus, essa imagem e semelhança, né? Esse homo dei, né? Essa imagem e semelhança de Deus, dentro dessa carcaça corpórea. Vocês podem perceber lá nos primeiros livros, né, o Gênesis principalmente, né, nos primeiros livros bíblicos do Antigo Testamento, né, do Torá, enfim, toda essa questão de como o corpo perde o significado, né, e passa a ser só uma carcaça mundana sobre a função do espírito, né, e na medieval católico também, com Santo Agostinho, enfim. Só que o corpo se revela, né? A revelação do corpo do corpo pecador, né? Vem sobre a exposição das suas vísceras, né? A barriga cortada com as vísceras para fora, né, implicam em sangue e fezes, né? Ou seja, se revela ao sujeito que ele tem por dentro, ou seja, fora do espírito, eles são tripas, né? Sangue, fezes, né? Essa estrutura totalmente anticorpórea, mas ao mesmo tempo corpórea. Então a expiação é isso, a dor, né? Você tem a expiação, ou seja, pelo sofrimento, pelo ato expiatório da escatologia, né? Se expia, ou seja, os pecados, né? A ideia do pecado, da dívida, né? O termo dívida é muito interessante aqui, né? O termo dívida, né? A antiga forma de traduzir para o português a oração paulina do Pai Nosso é perdoai as nossas dívidas, né? Você perdoa, você expia as suas dívidas, né? Expia suas dívidas como? Por meio da dor, né? Porque só a dor revela os seus pecados. E ao revelar os pecados, você pode expiá-los, né? Então, a gente pode definir isso como uma dor do corpo, né? A dor do corpo demonstra o valor do pecado, né? Mais que isso, né? Porque a normalidade é seu corpo fechado, seu corpo bom, né? Mas a excepcionalidade do seu corpo, né, revela o que é bom, ou seja, o que é normal. Enquanto você está em dor, de frente com aquilo que te fez sentir dor, de frente com o seu pecado, de frente com a sua dívida, você tem revelado claramente o que é bom, o que é contrário àquele movimento expiatório escatológico que
que você passa. Então, a escatologia do momento da dor espia por Apocalipse, por revelação, o que é bom, né? O que é bom. Vocês entendem isso? Eu estou sendo claro quanto a isso, pessoal? Deixa eu abrir o chat aqui. Estou sendo claro quanto a isso? Beleza. Ok. Então, a gente tem toda essa relação expiatória aqui, né? A gente tem toda essa relação expiatória, né, de revelação, que vai ser muito importante para a gente. Nessa primeira condição que o Schmidt vai se basear em 2 Tessalonicenses, a partir dessa ideia aqui que a gente vê de retenção, né? Pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém, né? Agora também sabeis que ainda o retém. Retenção, pessoal, está presente na Tebe, está presente na Jerusalém, né? É a tradução mais pacífica para a forma textual. Então, a forma textual, né, está bem delimitada aqui, mas se vocês forem pegar, inclusive na Teb, vai ter uma nota de rodapé bem extensa sobre essa palavra retenção, né? Porque essa palavra retenção, ela tem uma origem específica, né? A palavra utilizada para definir essa retenção, tá, é essa aqui. Opa. Esse último aqui não ficou bom. Né? É essa palavra aqui que a gente pode transliterar como katecon. Na versão grega, né, essa ideia da retenção, ela está colocada como kai katekon, né, ou katekon. Essa ideia de katecon é um conceito, ela não é uma palavra. A retenção aqui foi traduzida de uma forma como a gente pudesse entender, né, entender ou subentender o que está tentando ser falado nessas cartas, nessa carta paulina. Só que o katecon é um conceito filosófico, né? Ele é um conceito filosófico para a gente, porque na língua grega ele tinha um sentido muito específico, né? E um sentido bem teológico, né? E um sentido de outra palavra, né? E o sentido de outra palavra importante para a gente aqui, que é o sentido do que a gente vai chamar... Nossa, estou escrevendo mal aqui, hein? Né? Que a gente pode transliterar aqui para Cristo ou Cristoi. Né? Cristo ou Cristoi, depende da pronúncia do koiné ou do grego clássico que a gente for escolher aqui. Meus caros, toda relação de katecon tem uma relação com a ideia de Cristoi. Bem, e eu vou falar para vocês que a ideia de katecon com a ideia de Cristoi está presente desde a Bíblia hebraica. Né? Desde a Bíblia hebraica. Não nesses termos. Daí você vai me dizer assim, mas espera aí, como que pode estar presente na Bíblia hebraica, se a Bíblia hebraica é antes de Cristo, né, antes de Cristo, como se pode relacionar o Cristo à retenção na Bíblia hebraica? Porque Cristo não existe o Cristo. Cristo é na ideia grega, né, na palavra, no sentido da palavra Cristo, Cristo é um adjetivo a alguém, né? Quem a gente chama de Cristo é o chamado Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, vírgula, o Cristo, né? Kai Christoi.
Yeshua kai Christoi. Yesu kai Christoi aqui no grego, né? Cristo é a tradução grega para a palavra Messias, Machia ou Messias, para a palavra hebraica Messias. Messias é um conceito extremamente difícil, né? Extremamente difícil de entender. Não é só difícil de entender o Messias presidente, não, que também é difícil de entender. O conceito de Messias também é extremamente difícil de entender, porque é um conceito Messias bem... é boa. O Mexia, né, o Machia hebraico, ele é um conceito muito aberto, muito místico da tradição judaica, né, que ele tem a ver com uma ideia de tempo, né, uma ideia do chamado kairos. Você já deve ter ouvido essa palavra kairos. Né? Kairos é o conceito de tempo, kairos Christoi, o tempo messiânico. Basicamente, o que se entende sobre o tempo cristóico, né, o tempo do Machia, é que após o tempo do chamado anticristoi, ou anticristo, que vocês conhecem, né? Depois da dor e do tempo expiatório do anticristo, né? Vem, por fim, a revelação do bem, né? Pelo tempo cristóico. Se vocês tiverem curiosidade, isso é muito bem desenhado em uma das cartas proféticas do Antigo Testamento, né? Em Ezequiel, né, o banquete dos justos no tempo messiânico, que é um tempo que não é um tempo como a estrutura católica normalmente vê, que é o tempo de quando você está no paraíso, né, a ideia do paraíso. Esse tempo cristóico, o tempo do Machia, ele é aqui, ele é no plano terreno. Só que ele é um tempo de negação de tudo que a gente entende como secularizado ou mundano. Né? Então, é um conceito bem abstrato judaico, religioso, para determinar um tempo tão diferente do nosso, onde como se a gente retornasse a um Éden, entende? Vocês já devem ter visto aquela passagem, né, onde o leão dormirá do lado da ovelha e as crianças brincarão com o lobo, né? Essa é a tentativa de uma analogia do que é esse Machia, esse tema do Machia, esse Kairos Christoi, né? É mais ou menos isso. E o catecon é um conceito que se liga a esse tempo. Né? O catecon é um conceito bem delicado que se liga a esse tempo. O catecon, por que se traduz como retenção? Existe uma ideia trazida por Paulo aqui e trabalhada pela Igreja Católica, pela República Cristiana ao longo da Idade Média, né? Que mais ou menos assim, o tempo do Messias, os tempos de Cristo, que na tradição católica foi traduzido como a volta do Senhor de Cristo, né? Ela é o tempo que todos os cristãos aguardam, certo? Porém, antes do tempo de Cristo, tem o tempo do anticristo. Né? E o sofrimento dos ímpios, que é o que diz aqui, o sofrimento dos ímpios é muito longo e muito sacrificioso. É extremamente expiatório. E quanto mais mundana o Marcos aqui, as 4 últimas aqui, né, que você coloca aqui, porque Yeshua é uma escolha de palavra, João. O judeu ele não pode dizer esse quadraedro, né? Então a gente consegue transliterar isso como que são 4 vogais, né? Desculpa, são 4 consoantes. E Yeshua é o mais próximo que a gente consegue determinar. Eles não podiam utilizar vogais para expressar isso, né? Para expressar isso, Daí se traduz desse jeito. Geralmente nas Bíblias e etc, né? Aqui no Torá, na capa do Torá, você tem o quadraedro também. Mas é isso aí mesmo. É o Machia, né? Bem, e o que a Igreja Católica, a República Cristiana, quis dizer sobre isso aqui é bem interessante. Porque a Igreja Católica da medievalidade entendeu que nós estávamos muito distantes da pureza do caminho da verdade da vida, né? Da mensagem cristóica, da mensagem do Jesus de Nazaré, né? Ou seja, nosso sofrimento seria terrível no tempo do anticristo. O mundo não está preparado para o tempo do anticristo porque não vai sobrar ninguém. Todos somos extremamente pecadores, a hora que abrir o 6º e o 7º selo já não vai ter mais ninguém. Porque é todo mundo ímpio aqui. Está todo mundo fodido, com perdão da palavra. A ideia da Igreja Católica medieval é isso, a gente não está preparado para o tempo do Messias, a gente não está preparado para o tempo histórico. Não dá.
como a gente caminha pecaminoso e terrível, né? O mundo terrível, e ainda mais depois, no fim da Idade Média, que se seculariza tudo, hoje em dia pior ainda desse ponto de vista, né? O direito ao novo Messias, né? O direito ao novo Messias, daqui do ponto de vista tradicional cristão, aqui não tem salvação para ninguém mais, né? Todos vocês vão ter o pior tipo de expiação no fim dos tempos. Eu não, né? Eu, claramente, é que vocês podem perceber que eu sigo as doutrinas da melhor forma possível, né? Mas, enfim. Mas a ideia é mais ou menos essa. A Igreja Católica Medieval, a República Cristiana principalmente, né, as ideias das terras, entendeu? A gente precisa educar as pessoas e nessa educação, nessa dogmatização, nessa doutrinação, a gente vai preparando o mundo para que todos um dia estejam no caminho, na verdade, na vida, né? no mandamento nazareno. Olha só que interessante. Essa educação, a Igreja Católica se baseia nessa estrutura de catecon, né? Que não é uma educação, é uma educação retentora do tempo final, né? Afasta o tempo final. A partir do catecon, desse conceito de catecon, a Igreja Católica fez uma doutrina que quem é católico aqui já leu com certeza na catequese, na crisma, que é um livrinho dessa grossura, está aqui atrás também, chamado Catecismos, né? Catecon, catecismo, né? Que é uma forma de regulamentação, quase do ponto de vista até jurídico, né? Dogmatização de comportamentos sociais, né? Muito baseados, né, naquela ideia de altíssima pauperitas dos franciscanos, né? Que é uma ideia de rejeição do material, né? Muito baseado na rejeição do material, que segundo toda essa tradição é a única forma, né? Muito baseado na ideia do rosmé, também paulínia, né? A ideia do como senão, né? Que está lá, que a gente já conversou aqui, eu acho, que está em 1 Coríntios 7, de 29 a 31, né? Que 1 Coríntios 29 a 31, eis que vos digo, irmãos, o tempo se faz curto, resta, pois, que aqueles que têm esposa, seja como se não a tivessem, aqueles que choram, como se não chorassem, aqueles que regozijam, como se não regozijassem, aqueles que compram, como se não possuíssem, aqueles que usam deste mundo, como se não usassem, pois passa a figura deste mundo. Essa é uma base muito tradicional do catecismo, do catecon, para que todo povo de Deus, cristão, agisse como senão, né? Tanto que aqui, meus caros, a gente tem uma atribuição, aqui em Coríntios, nessa passagem que a gente já leu, né? Uma passagem muito interessante, né? E aqui ainda citando toda a estrutura schmittiana, e aqui eu vou entrar já o porquê da impossibilidade da ideia do protestantismo como conservadorismo para o Schmitt, né? Porque aqui no 1 Coríntios, aqui em Coríntios 7, o Paulo de Tarso fala parte desse como senão, que traduz o tempo messiânico para a gente, esse catecon cristóico, né? Kairos Christou, tá lá no 31, né, no versículo 21 do 7, aqueles que usam do mundo como se não usassem. Essa tradução também é bem delicada, né? Que no grego o uso é chamado de usar a palavra kromenoi, né? Enquanto aqueles como se não usassem, o segundo uso do mundo não está como kromenoi o uso, está como katakromenoi. É uma palavra diferente. O que isso significa? Katakromenoi vocês vão encontrar lá no Digesto, né? Os historiadores aqui presentes conhecem bem o direito romano, né? O Digesto. Se vocês pegam os manuscritos, né? Lá mais uma vez os historiadores daqui, se vocês forem lá na UEM, eles têm os volumes manuscritos, né? Lá na biblioteca da UEM, do Digesto, que é o direito romano, né? As leis do direito romano. Lá no livro 50, no L, né, do Digesto, vocês vão ter um manuscrito que vai ter uma referência a um título grego, um título romano chamado Iuso Tendi et Abutendi, né?
colocando o iutende como cromenoi e o abutende como catacromenoi, né? Referenciando para que os gentios, os gregos, pudessem entender essa referência. Essa questão de uso aqui é bem complicada, né? Mas, basicamente, o que a gente está falando aqui é que Paulo referencia nessa parte, isso já é pacífico entre os historiadores teológicos, que esse como senão é a rejeição do próprio direito. Quando ele fala em cromenoi e catacromenoi, é que o uso, a ideia do uso e do abuso, né, que é isso que está dizendo aqui na tradução talvez mais correta, ele está se referenciando diretamente ao direito romano. Então, é que ele fala diretamente ao casamento, ele fala diretamente ao prazer, ao choro, ao gozo, né, e, por fim, ao direito. Essa ideia do tempo messiânico é o tempo, inclusive, sem o direito. É o tempo sem nada. Viva como sem direito. Viva como sem qualquer coisa mundana. Porque o direito é uma das piores formas mundanas. Se você vive pelo direito, você não vive no caminho da verdade teológica. O direito ele é antirreligioso. O direito ele é totalmente irracional, né? E o Paulo chama isso, né, de clesis, né? Eclesiástico. Clesis a gente já discutiu aqui também, que é essa ideia de chamado, né? O chamado cristóico, né? A primeira frase dessa primeira carta de Coríntios aqui, né? Paulo, né? Está escrito aqui, Paulo doulos Cristóio e Iesu, Paulo escravo chamado, né? Ou seja, o chamamento do tempo do catecon, o chamamento do tempo do Messias, né? Ele vem por uma escravidão a esse cristóico, ou seja, viver como senão na terra. Esse conceito é muito interessante dentro da estrutura paulina, né? Aqui a gente tem um rompimento de fato com o direito. E qual é o problema aqui? O Schmidt vai falar que existe uma terrível interpretação aqui, pelos luteranos e pelos protestantes, principalmente, que daí vocês podem ver nas traduções, se você tiver a tradução aí, tanto a King James quanto a Almeida, que são as traduções protestantes, luteranas e calvinistas, né? Luteranas do King James e no Almeida as calvinistas, vocês vão encontrar que o clesis aqui, né? O clesis, o chamado, nos luteranos vai ser traduzido como vocação, né? E esse como senão aqui, esse versículo aqui, não vai ser exatamente assim. Ele vai ser colocado mais ou menos como se mantenham na sua vocação, no sentido de trabalho, no sentido de que você deve se manter onde está para prosperar nesse mundo. Ou seja, como vocês já devem ter visto em Weber lá com a Célia, provavelmente a Célia deu Weber para vocês, a Célia entende muito bem de Weber. O Weber diz isso, né, que toda a relação da tradução protestante do Novo Testamento traz uma ideia ligada ao liberalismo, né, o capital, as funções de trabalho, né? Ou seja, o Schmidt vai falar que toda a tradução luterana e toda a tradução calvinista, ela essencialmente é secularizante da própria Bíblia, né, da própria palavra. Enquanto nessa estrutura aqui, existe um rompimento total com tudo que é mundano, né? Então, para viver um bom catecon, as pessoas devem viver na negação do mundano. E daí vocês vão falar, isso é muito radical. Radical pode até ser, mas que está no catecismo está, que está na Altíssima Paupérita dos franciscanos está, que está no Novitas Vitae está. Se vocês forem pegar toda a patrística bate nessa ideia de que você tem que negar tudo que é mundano. Pode parecer um exagero, mas é pacificadamente o que significa a própria tradição católica, né? O João falou aqui da ética protestante, né, do livro do Weber. Exato, aquele livro. João, tem um livro do Weber, esse aí é maravilhoso, claro, é um clássico, né? Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. Sociologia das Religiões. Explica mais profundamente esse livro do Weber ainda do que o próprio Ética Protestante. O Weber aqui, ele vai encarar as traduções do grego para o alemão, né, do Lutero. Ele vai confrontar as traduções do grego para o alemão. É muito interessante o que o Weber vai fazer aqui. E o Schmidt vai concordar com o Weber nisso. Ele vai dizer, claro, a gente só pode ter uma tradição de catecon a partir
da ideia cristã, porque a gente tem que se revoltar, né? O revoltar não revoltado, né? Violência messiânica chamada, né? A violência passiva. Ou seja, negar o mundano para que a gente consiga ter uma paz no tempo final, no Apocalipse. E daí, o que a Igreja Católica da medievalidade faz? A gente vai cuidar para tentar afastar, reter a chegada do anticristo. Então, a gente vai lutar contra tudo que pareça ser o anticristo. Então, a gente vai lutar com os muçulmanos, a gente vai lutar com os africanos, a gente vai tomar a terra dos não cristãos, a gente vai começar com as cruzadas, com as guerras cristianas. Por quê? A gente vai proteger a tentativa de tomada do anticristo. Eu não sei se o muçulmano é o anticristo, eu não sei se o nórdico ou se o bárbaro é o anticristo, eu não sei. Mas eu vou trabalhar para reter o tempo do anticristo, porque não estamos preparados, não estamos definitivamente preparados para encarar o fim dos tempos. Não estamos preparados para isso. Então a gente vai catecon, a gente vai catequismos. Enquanto a gente tenta reter por um governo, né, por uma forma política, né, que são as guerras cristãs, as guerras santas, né, reter a vinda do anticristo, qualquer tipo de ameaça, nós tentamos criar o nosso povo, o povo cristão, para que ele seja mais próximo da sacralidade, apesar de ser mundano, né, da subserviência à palavra. Olha só que interessante. A igreja, como Estado, provém aos seus aquilo que é bom para eles, mesmo não parecendo, mas é bom para eles, e tenta afastar tudo que possa pôr em risco o bem-estar daqueles seus. Ah, mas o povo está sofrendo, mas sofreria muito mais na mão do anticristo, no fim dos tempos, pela expiação. A fome é melhor do que as tripas para fora, né? Essa é a ideia. Então aqui a gente tem toda essa estrutura que justifica todas as guerras santas, né, da Igreja Católica, as cruzadas principalmente, que é a ideia de catecon, né? Então aqui a gente já começa a tomar uma forma, o que o Schmitt vai usar, né? Aqui a gente já começa a compreender mais ou menos como que o Schmitt vai dar uma nova roupagem ao Estado. O Estado novo do Schmitt que a gente vai ver a partir da semana que vem, mas semana que vem não é feriado? Não, quinta-feira é feriado, sexta não. Teremos aula normal, né? Totalmente normal. Enfim, verdade, não estou brincando não. Mas enfim, ele vai começar a tomar forma a partir daquilo que a Igreja Católica traduziu como República Cristiana, Res Publicas Cristiana. A gente vai começar a ressignificar o que foi a República Cristiana para a ideia da República Moderna, né? Para a República Moderna. Para a república secularizada. A gente vai usar um conceito nunca secularizado, um conceito totalmente baseado na teologia, dentro de uma estrutura secularizada de política, né, que a gente vai começar a ver essa passagem a partir da aula que vem. Dúvidas? Fernando, só uma complementação, se permitir. Por favor. É bem interessante também você começar a perceber o Schmitt, porque e observar dois pontos. Aonde ele está escrevendo e quando ele está escrevendo. Ele está escrevendo na Alemanha, de 1920, pós um tempo de anticristo, poderíamos colocar a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha ela sai extremamente derrotada e humilhada por meio do Tratado de Versalhes, né? Então, toda essa ideia dele de resgate, ó, é necessário. Futuramente você vai falar o líder, tal, essas coisas. E eu digo mais para você. Talvez o experimento expiatório tenha sido a Primeira Guerra, mas Schmitt declara onde está o anticristo. O anticristo está em Weimar. A República de Weimar, que é quem assina o Tratado de Versalhes, que muito coincidentemente é formada, não sei se coincidentemente, mas é formada por um parlamento majoritariamente judeu, né? Weimar, e um parlamento da democracia parlamentar liberal. O Schmitt fala, aqui está o anticristo. Esse é nosso anticristo. Então é esse que a gente tem que reter, claramente. A gente precisa de um líder, a gente precisa de uma cabeça teológica, não teológica agora, porque não vai ser um rei enviado por Deus,
Deus vai estar no Imago Dei, vai estar na imagem e semelhança, que é a identificação entre os povos. Porque Schmitt vai pensar assim, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que quando a gente faz democracia, a gente vai ver isso, cada um exerce não a sua imagem e semelhança de Deus, mas seu egoísmo, os seus próprios interesses. O que eu vou fazer aqui é que essa linha-chave, o identitarismo entre a imagem e semelhança de Deus de um povo fechado, né, vai ser deduzido dentro do nacionalismo identitário, onde as pessoas vão representar o que seria essa vontade legitimadora de Deus num soberano. É uma ideia muito mais lógica naquele momento do que Weimar vinha fazendo, que vinha lidando da forma democrática com uma das piores crises que a Alemanha enfrentou na vida, né? Claramente. E aí? Mais alguma questão? Sidney, João Pai, João Filho, Matheus, Rosilda, Amanda, Tamires. Diga. Fernando, acho que é a melhor aula sua até agora, tá? Mesmo por vídeo. Parabéns. Não, verdade. Como você ataca e como você destaca cada coisa. Parabéns, Fernando. Muito obrigado, João. Fico feliz. Espero que tenha provocado vocês nessas leituras, que são leituras extremamente interessantes. São leituras muito legais mesmo. Ter uma segunda visão da leitura da leitura teológica por isso, assim, não por uma leitura de fé, uma leitura religiosa, mas uma leitura política, é extremamente interessante, sim. E é só o começo, né? A gente tem ainda vários conceitos schmittianos para trazer aqui. E aí? Se não tivermos dúvidas, vamos encerrar. Então, aproveitem o momento. Beleza. Até semana que... Ah, não, peraí. O trabalho. Tem que explicar o trabalho. Pessoal, o trabalho é simples, tá? Eu peguei 2 textos muito curtos, 2 fragmentos textuais do livro do Schmitt e do livro do Kelsen, tá? São 2 textos, os 2 juntos não dão 20 páginas, tá? Não dão 20 páginas. São 2 textos bem curtos para vocês fazerem um resumo simples, tá? Isso vai ser avaliação total, tá? Avaliação total. Então, não fiquem preocupados que isso é um trabalho só, porque é um trabalho e prova. Então, vocês vão entregar lá no dia 26, no último dia total, né? Esses fragmentos vão dizer basicamente sobre esses conceitos basilares do debate entre Kelsen e Schmitt, que eu vou trabalhar na parte que o Schmitt fala do catecon e que o Kelsen fala da possibilidade da secularização religiosa na democracia. Então, eu peguei o Nomes da Terra, que é um livro já do velho Schmitt, do Schmitt na década de 70, um livro fabuloso de se ler, mas que eu reservei um pedacinho. Não achei o livro em PDF, então peguei o meu, escaneei a partezinha, só a parte que vocês vão fazer o resuminho, né? O do Kelsen eu achei em PDF, a democracia, então eu passei para vocês e especifiquei lá até a página que vocês vão resumir. Resuminho simples. Só que, para quem quiser fazer um tratado crítico sobre Kelsen e Schmitt, não necessariamente sobre esses temas, vai fazer o resuminho e finalizar ali. O resumo não precisa ser numeroso, pessoal. Vocês vão provavelmente fazer em 3, 4 páginas esse resumo, né? No máximo. E daí no finalzinho... Aliás, pode fazer quantas páginas quiser, tá? Só estou falando... Não precisa ter essa limitação se não quiser. Mas quem fizer um debate sobre Schmitt-Kelsen ali, debate sobre o Guardião da Constituição, por exemplo, que a gente vai falar, um debate sobre democracia parlamentar, um debate sobre essa estrutura de secularização e não secularização da política, direito natural e direito teológico, todos os debates que Kelsen e Schmitt travaram, e fizer isso, vai ter até 3 pontos a mais. A mais do que? A mais de 10. Tá? Vocês sabem que eu sou rígido com isso daqui, então eu vou dar até 3 pontos a mais para quem quiser fazer uma estrutura mais crítica dos autores. Então, eu encontrei essa forma. Eu não quero ficar dando... Filosofia implica em trabalhos, né? Então, eu vou dar uma leitura de Kelsen e Schmitt bem provocativa para vocês, né? Não vai ser a leitura basilar, não vou dar o Guardião da Constituição para vocês lerem, por exemplo, que a gente vai falar dele aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, eu vou pegar 2 textos bem provocativos dos 2, fragmentos bem provocativos, bem legais de ler, nessa estrutura. E daí, depois, quem quiser fazer uma crítica vai levar um bônus, bem gordo, inclusive, até 3 pontos,
Ou seja, vai ter 13 pontos nesse bimestre se você tirar 10 no resumo e etc. Claro que plágio eu vou zerar, né? Toda aquela estrutura. Então eu vou ver aí se vocês... a estrutura crítica não é dos fragmentos, é sobre Kelsen-Schmidt. Né? Sobre a parte que você quiser falar de Kelsen-Schmidt. E daí as instruções estão todas naquele PDF. Já está no AVA e já está no grupo de vocês. Dúvidas sobre o trabalho? Beleza. Então vocês têm aí 4 semanas para fazer esse trabalho. Não deixem para a última hora. Já falei isso no grupo, falo de novo. Beleza? Façam quanto antes. Valeu, até semana que vem.